Cansada de ser vítima de homem fraco, de sair de cada relação destruída emocionalmente e falida, então esse vídeo é pra você. Fala, meu povo! Após 6 anos, aqui estou eu de novo. Teremos histórias? Sim. E muitas risadas com verdades. Mas também teremos muita clareza, para que de alguma forma eu consiga contribuir para que você se liberte da dependência emocional e saia de todos esses padrões ruins. E se você procura uma pessoa sincera, te prepara, porque aqui vai ser sem massagem. E nesse vídeo de retorno, inicialmente, eu vou te contar como que eu saí do padrão de gostar só de homem lixo para finalmente encontrar alguém que me ama, me protege e que daria vida por mim, coisa que não acontecia antes. Não só isso, mas como eu vou te ensinar um passo a passo de como fazer isso. E ó, acredite você ou não, esse método é infalível. Eu basicamente deixei de ser maltratada por nóia para casar com um homem bonito, sim, eu não precisei ficar com Jurandir para isso, e que me levou para morar do outro lado do mundo, na Austrália. Eu sempre caí no sorriso bonito. Ai, menina. E mesmo vendo quão péssima era a pessoa, eu ignorava todos os sinais. E continuava. Persistência? Talvez. Falta de amor próprio? Com certeza. Na adolescência, eu só ficava com nóia. É isso mesmo, nóia. Não era nem o empresário do rolê. Era o viciado mesmo. Eu, basicamente, a dona da clínica de recuperação, né? Não podia ver um nóia, já queria cuidar. Até que um dia, eu olhei ao meu redor e pensei, meu Deus, que povo feio é este? Eu sempre fui meio patricinha mesmo. Não era difícil de perceber que eu não me encaixava naquele ambiente, só eu que não percebia. E ali, por volta dos meus 15 anos, eu decidi que eu queria um namorado que pelo menos me levasse para comer um lanche, não para ficar correndo da polícia. E eu vou te falar, era extremamente difícil correr da polícia com salto plataforma. Na minha época era uma moda, enfim, deixa pra lá. E aí você acha que parou por aí? Não, só piora. Depois disso eu comecei a namorar um cara que era legal até, pelo menos não fumava pedra. Um avanço? Sim. Mas o tempo passou e eu percebi que também sair pra comer lanche era pouco pra mim, diante de tudo que eu sonhava. Eu queria alguém que quisesse ser rico. Não precisava já vir rico. Tava tudo bem, a gente podia construir juntos, mas pelo menos precisava querer. Que tivesse tentando crescer, que tivesse sonhos. Enfim, eu sempre quis o melhor da vida. E eu percebi que uma pessoa que quer o suficiente, pra mim não fazia sentido. Foi aí que mais uma vez eu caí no meu próprio padrão. Ignorei os sinais e chorei em euro. Exatamente. Não bastava chorar aqui no Brasil, precisava chorar lá na Europa, né? A gente é ambiciosa. Gastei o meu dinheiro atrás de um cara que nitidamente não queria nada comigo. Mais uma vez eu olhei pra mim e pensei, puta merda, gata. Que otária que você é, não é possível. Mas foi depois de tudo isso que eu tomei a decisão mais importante da minha vida até hoje. Eu nunca mais aceitaria migalhas. Eu nunca mais ignoraria os sinais. Eu nunca mais aceitaria um homem pisando em mim. Eu nunca mais aceitaria um falido. E eu nem tô falando de dinheiro, eu tô falando mesmo de mentalidade, tá? E aí eu fiz uma lista do que eu queria em um homem. Não podia ser nóia. Eu já cheguei aí em porta de cadeia e fui ignorada. Acredite se quiser. O caso, gente, era gravíssimo. Eu queria um homem com nome limpo, porque já tinham sujado meu nome, dessa galera legal que eu me envolvi, sujaram meu nome. Minha história podia ser um testemunho da Universal facilmente. Eu queria alguém que viesse de uma família minimamente estruturada. Eu não queria pai alcoólatra. Eu não queria mãe narcisista. Eu precisava de uma família ok. Não precisava ser uma família margarina, mas na família não podia ter ninguém querendo matar ninguém. Eu queria um homem bonito. Chega de dente podre. Ai, coloquei isso na minha cabeça. Ai, ninguém merece. Agora você ainda tem que pegar alguém com cárie. Ah, não. Pelo amor de Deus, eu sempre cuidei dos meus dentes. Não, queria um homem bonito. Não abriria mão disso. Por amor aos meus futuros filhos. Ah, que é isso? Só pegava dragão. Não queria homem mulherengo. Sabe esses que você precisa dormir com o olho aberto, outro fechado? Cheio de amigas? Ai, como eu sou simpático. Deus me livre. E por fim, eu queria alguém que me tratasse bem, mas é bem de verdade, entendeu? Que não gritasse comigo, que não quisesse me enforcar. Pois é, tô falando que a coisa era feia, minha amiga. E que não levasse todo o meu dinheiro.
Inclusive, queria alguém que pagasse as coisas pra mim, porque eu tava cansada já. Então, vamos combinar? Não é nem uma lista audaciosa, né? Qualquer infeliz merece isso aí. Eu não tava pedindo demais. E aí, depois de decidir tudo isso, eu conheci o meu marido. No início de 2016, nós começamos a sair e inicialmente parecia que estava tudo batendo, que eu finalmente tinha conhecido alguém diferente de tudo que eu tinha tido até aquele momento. Ele trabalhava no banco, nome sujo já não tinha. Todo domingo a mãe dele esperava ele para almoçar, então um check na família, ok. Sempre foi um gato, embora se vestisse muito mal, mas isso aí é questão de ajuste. Não fumava pedra, mas não se engane. Toda vez que você tomar uma decisão, a vida vai te mandar um teste para ver se você quer o que você está dizendo que quer. Se você aguenta o rojão da decisão que você tomou. E foi o que aconteceu comigo. Ela realmente me testou com meu marido. Pois esse cara legal, em um certo final de semana, sumiu. E a gente já estava ficando ali há uns 4 meses. Exato, 4 meses ficando. Em uma sexta-feira ele me deu uma desculpinha, que queria ficar com a mãe dele assistindo o filme. Pelo amor de Deus, gente, eu macaca velha, sabe? Desculpa de amador, né? Mas eu já comecei a sentir ali, sabe aquele cheiro de pão amassado? Que o diabo amassa pra você engolir? Quando chegou no sábado, ele sumiu o sábado inteirinho. Não apareceu nem no WhatsApp. Sabe aquele check que você dá, você não manda mensagem, mas você fica olhando pra ver se ele fica online, né? Você não dá o braço a torcer, mas você tá aqui parecendo cachorro em frango de padaria. E eu segurei a minha decisão. Não corri atrás, não mandei mensagem, não me humilhei. Queria muito? Queria muito. Até porque eu era acostumada com esse lugar, né? De vítima. Não apareceu no sábado. No domingo, às 2 da tarde, ele mandou um "Oi, linda". Às 2 da tarde, bicho. Eu fiz a egípcia, não falei nada e esperei a segunda-feira. Porque eu tava decidida, gente. Eu nunca tinha feito isso na minha vida, de me posicionar, questionar, sabe? Nada disso, mas eu tinha decidido, pô. E aí eu falei pra ele: você sabe que você sumiu, né? No final de semana. Gente, me cagando. Mas é que eu tava tão cansada de ser trouxa que eu pensei, não é possível. Eu preciso fazer alguma coisa. Depois de uma conversa, ele me disse a famosa frase: você é a pessoa certa na hora errada. Puta que pariu, que vergonha alheia. E aí ele também disse: eu acho que nós estamos indo rápido demais. 4 meses, gente, mencionei, né? 4 meses. Não é pra cair o cu da bunda? Fala pra mim. E aí eu percebi que se eu não cortasse naquele momento, a história iria se repetir. Sem pensar muito, eu disse: então é melhor a gente seguir sendo amigos, porque não faz sentido a gente continuar saindo. E eu lembro que a minha amiga que morava comigo na época falou assim: Ari, mas você tem certeza? Será que é o caso de terminar mesmo? Mas eu tava convicta. E eu disse pra ela, falei: até parece, você acha? Eu esqueci aquele traste lá da Europa. Você acha que não vou sofrer por causa desse moleque aqui? Até parece, capaz mesmo. Gente do céu, eu me arrependi no dia seguinte. Eu já tava sofrendo, cara. Trouxa demais, demais. Porém, eu havia tomado uma decisão. E eu sabia que por mais que eu tivesse sofrido, aquilo ia passar. Porque já havia passado outras vezes, né? A minha amiga me levava até pra aula de yoga no Ibirapuera, pra eu alinhar os meus chakras, de tão na merda que eu fiquei. Eu era acostumada já. Vi uma merda, ó. Mas mesmo doendo pra cacete, eu mantive a minha decisão. E aí se passaram 2 semanas e o bonito voltou. E graças a Deus, porque eu tava isso aqui, ó, pra correr atrás. Pra quem já foi otária a vida inteira, o que são mais 2 ou 3 anos de vida perdido, não é mesmo? Eu já tava me convencendo que eu ia deixar pra ser diferente no próximo, porque esse eu já tinha dado ruim pra mim. Ele pediu pra ir em casa, eu aceitei no minuto seguinte, eu falei: eu que não vou aqui dar uma de difícil agora também, né? Ai, gente, não me orgulho, mas essa é a minha história, né? E aí nós voltamos. Porém, nesse momento, na cabeça dele, não dava pra gente ficar juntos sem compromisso, porque eu já tinha terminado justamente por conta disso, né? Mal sabia ele que eu tava pronta pra desenrolar o papel de trouxa. Mas
No final das contas, a minha decisão e o que eu mantive durante essas 2 semanas deram algum resultado. Na mesma semana, ele me levou para conhecer a mãe dele, a família, os amigos, me apresentou como namorada. Tá, querida? E a partir deste momento, o homem deu um check em tudo. Ele não me deixava, gente, andar de ônibus. Mandava Uber quando ele não podia me buscar. Fazia planos de abrir negócios comigo. E aí, com 1 ano de namoro, nós fomos para a Austrália juntos, nos casamos lá e nós já estamos together. Já tem 9 anos. E este homem ainda é aquele príncipe que eu conheci depois que eu mantive a minha decisão, porque até os 4 meses, lembra? Então, era meia boca. Eu não tinha percebido porque eu era trouxa, né? Então eu estava acostumada com esse papel, então eu já estava ignorando os sinais. E aqui vai o primeiro passo, se é que você já não percebeu. Você precisa colocar os seus pés na realidade, sair do vitimismo, admitir que você tem sim escolhido o mal até este momento. Que você tem sim aceitado pouco, quanto você tenta salvar homens na esperança de ser valorizada um dia por isso. Você precisa cansar, ficar revoltada com esses curvas de rio que aparecem na sua vida. Em seguida, o segundo passo é você tomar uma decisão de verdade. E ela precisa ser clara do que você não vai aceitar mais. Você precisa saber o que você quer, aonde você quer chegar, seja em um relacionamento, seja em um trabalho ou em qualquer outra área da sua vida, aonde você sempre cai neste papel de vítima do destino, das pessoas, das circunstâncias. E quando você tomar essa decisão, eu já aviso, a vida vai te mandar um teste. Vai ser difícil de passar nesse teste, vai ser dolorido, mas você precisa suportar. Se você não quer mais ficar nessas situações ruins, nesses padrões merdas. Essa decisão, ela vai exigir que você se comporte como você nunca se comportou antes. E é dessa forma que você vai quebrar este padrão ruim que te acompanha há tanto tempo. Como eu disse, quando eu terminei com meu marido lá atrás, me doeu. E era uma dor nova. Porque era a dor de eu me escolher acima de tudo, acima de qualquer pessoa, de qualquer ilusão. Ou vocês acham que se eu tivesse corrido atrás dele e aceitado aquela situação, nós estaríamos juntos hoje? Eu duvido. Ele mesmo me disse, nossa, você foi a primeira pessoa que me deu um pé na bunda. O gato não sabia nem o que era isso, gente. Você precisa quebrar o padrão de manter na sua vida pessoas que já deram sinais claros, não te fazem bem. A pessoa tá falando praticamente na tua cara, como aconteceu milhões de vezes comigo. Eu não te quero. Falta ela desenhar pra você. E aí você tá aí. Ai, nossa, ele tá tão na minha. Corta, bloqueia, some no pé. Mostra pra você mesmo que chega de gente meia boca, que você não aceita mais isso. O próximo padrão é de ignorar sinais. Para com essa de, ai, ele era tão incrível no início. Para de se sabotar, para de se enganar. Quem vira uma peste da noite pro dia, não. Ele dá sinais. É uma brincadeira de mau gosto aqui, é um sumiço ali, é uma voz alta. Porque quem te quer também dá sinais, e dá sinais claros. Enquanto você não entender isso e admitir para você mesmo que todos os merdas que passaram na sua vida, eles deram sinais e você ignorou, você continuará sendo a vítima da história. Pessoa que os homens pisam na cabeça. E por fim, quando você seguir esse passo a passo, você vai ter que desenvolver o olho clínico para quem presta e para quem não. Porque infelizmente você atrai esse tipo de pessoa e o seu histórico mostra isso. Você acha que da noite pro dia vai começar a aparecer príncipe encantado para você? E se você modelar o seu ambiente, isso será mais fácil. Porque se eu não quero mais um nóia na minha vida, o que é que eu tô fazendo enfiada num bar de traficante? Fala pra mim. Se eu não quero mais um falido, o que é que eu estou fazendo enfiada em baladinha com um cara que acha incrível ter um baldinho com uísque? Eu te prometo, se você seguir esse passo a passo, um dia você vai encontrar alguém que vale a pena, que te dá valor. Como eu encontrei. Hoje eu já sou casada há 8 anos e eu vivo uma relação feliz. Não perfeita, porque isso não existe. Mas eu vivo uma relação onde eu existo. Aonde as minhas vontades e o que eu sinto é levado em consideração.
Mas eu aprendi a lição. Hoje em dia eu não ignoro mais os sinais. Eu não fico mantendo situações que estão desconfortáveis para mim. Porque eu sei muito bem o que eu quero. Eu consegui me livrar dessa dependência emocional maldita que me aprisionava. E se em algum momento eu entender que não é possível mais fazer ajustes, eu vou me retirar dessa relação, ainda que doa. É um casamento, então certamente eu vou tentar mais do que eu tentaria num namoro. Mas com os pés na realidade, não no mundo de Maria do bairro. Existem limites e eu sei o que eu mereço e eu sei o que eu posso querer. Eu não aceito menos. Porque hoje em dia eu já não tenho medo mais de ficar sozinha. Esse foi o vídeo do meu retorno e posso te assegurar que é só o início. Até porque antes eu fazia humor aqui no YouTube sem propósito. E hoje em dia eu tenho um motivo muito claro do porquê eu voltei a fazer tudo isso. Eu descobri como é viver sem dependência emocional. E mais que isso, eu descobri como que se livra dela num passo a passo. E eu também vou te ensinar isso. Porque eu considero justo você ter conhecimento para que então você tome decisões mais claras. Para que então, se você escolher ficar com um homem merda, você saiba que essa decisão ela está consciente. Ela não é mais do seu inconsciente, como acontecia comigo. Meu Instagram é Ari Verona e lá tem muito conteúdo prático. Se inscreva no canal, bandida. Até o próximo vídeo.